Olá, seja muito bem-vindo. Maternidade é sempre um desafio, principalmente nos dias atuais, quando princípios e valores estão sendo distorcidos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, fique ligadinho aí, porque o Chá das Quatro já começou. Pois é, gente, como sempre, nós trazemos para essa conversa do Chá das Quatro a quarta mulher. Vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada de hoje? Nascida em um lar cristão, Márcia Rezende é a caçula de 4 irmãos. Casada com Eleazar Rezende há 27 anos, tem 2 filhas, Mariana, de 16, e Larissa, de 14 anos. Cursou Educação Física. Hoje divide o seu tempo sendo esposa, mãe, dona de casa, apresentadora, palestrante, pastora voluntária, moderadora, compositora e cantora. Aqui na Rede Super está à frente do programa Sempre Feliz desde 2002, com mais de 5.000 programas ao vivo e outros milhares gravados. Apesar de amar tudo o que faz, o que lhe dá mais prazer é participar ativamente da educação das filhas. Sensacional, gente. A maternidade da Márcia meio que me promoveu na apresentação, né, gente? Porque eu li as cartas no programa Diante do Trono e a Márcia foi ter a primeira bebê e, de repente, eu virei apresentadora do Sempre Feliz para substituir a Márcia. E foi de repente mesmo, porque ela adiantou, não foi? Adiantou. Jesus amado. E agora ela está com quantos anos? 16, Helena. 16 anos, olha que coisa linda. Que legal. Gente, nós vamos falar sobre maternidade. Jesus amado. Vem neste lugar, Senhor, porque a maternidade é desafiadora mesmo. Uau. Eu costumo dizer que mãe é a pessoa mais culpada que eu conheço. Tem sempre uma mãe se sentindo culpada por alguma coisa. Todos nós aqui somos mães biológicas. Vocês já sentiram o peso da culpa? Ai, eu podia ter feito diferente. Ai, eu não podia ter agido assim. Ai, por que eu fiz isso? Ai, isso deve ser culpa minha. Vocês já passaram por isso ou só é comigo? Oh, Deus. Quem que vai começar? Tantas vezes, mas eu acho que é até importante a gente mostrar um pouquinho da vulnerabilidade para os nossos filhos, né? Então, quando eu passo por isso, eu falo com eles, olha, mamãe não é aquela super-heroína que você acha. Mamãe também erra, peço perdão também quando precisa. Eu acho que isso é importante, porque realmente vem essa culpa. E a gente tem que tirar um pouquinho, porque eu acho que a gente precisa ser a melhor mãe que a gente pode ser, dentro da nossa circunstância. Não a mãe que a outra é, não se comparando, de novo, voltando à comparação que sempre as pessoas... É o problema do século. Em todas as situações. Mas a melhor mãe que você pode dar conta de ser naquele momento. E como ser uma boa mãe, Márcia? Bom, primeiro, muito obrigada, meninas, por terem me convidado para esse programa tão lindo, colorido, não é? Muito obrigada, parabéns por ter voltado, né? Esse programa tão importante. A gente está feliz, né? Na Rede Super. E é um bate-papo tão saudável, né, Helena? E Simone, Priscila, a Isa, né, que estava aqui. A Isa está de licença maternidade, gente. E falar de mãe, né, o 4º filho. Um beijo para a Isa e para o Flavinho. Ela é do meu time, gente. Eu tô fazendo ciclos. Eu já falei, né, acho que eu já até falei para você, que eu falava que eu queria ter 4 filhos. E as meninas sabem disso. E aí eu tive 2 perdas antes então da Mariana. Então você tem 4, só que 2 estão no céu, Exatamente. Né? E elas mesmas falam, mãe, você tem 4, tá vendo? 2 no céu e 2 na terra. Deus é muito lindo. Eu falo que eu sou meio... Eu não sei se é porque eu fui mãe mais velha, mais madura. Eu não falo mais velha, não, né, gente? Mais madura. Mais experiente. Eu nunca tive culpa, gente. Eu nunca tive culpa. Eu sei de onde eu poderia ter feito diferente, por exemplo. Eu me arrependo de não ter colocado as meninas na música desde novinhas. Elas cantavam no coral lá da igreja, da fábrica de artes. Mas não fluiu muito e tal. E assim, elas sempre falavam assim, eu quero aprender outro instrumento. Aí coloquei um dia no violão, elas já estavam um pouco mais velhas. Então, eu tenho esse arrependimento. E um outro arrependimento que eu tenho, de não ter ajudado elas a decorarem tantos versículos quanto eu decorei, quando eu era criança. Então, assim, mas eu não falo que eu me sinto culpada por isso. Eu realmente me arrependo de não ter
me esforçado mais para que elas decorassem mais a Bíblia. Elas sabem a Bíblia, elas são meninas de Deus, mas elas falam assim, nossa, gente, é tão importante decorar versículos, salmos, capítulos inteiros da Bíblia, eu sei alguns inteiros de cor. E eu não fiz isso na vida delas, a vida é diferente, a gente traz as nossas justificativas, né? Sim. Mas eu nunca me senti culpada, porque eu sei que a gente erra mesmo. E aquela história assim, toda mãe carrega uma culpa. Eu acho muito complicado a gente generalizar as coisas. E existe culpa e existe esse arrependimento, você fala assim, nossa, eu poderia ter feito melhor do que eu fiz. Agora, erros, né? Claro, como a Simone falou, a gente erra, às vezes a gente corrige de uma forma, né, que não deveria, exagera em algumas coisas e realmente voltar e conversar e pedir perdão e reconhecer o erro, isso é maravilhoso. Mas você não precisa dizer que você tem culpa, que você se sente culpado, porque a culpa é uma coisa muito pesada. A culpa é uma coisa muito maior do que esse sentimento que a gente tem de, eu podia ter feito melhor. Culpa é algo que traz dolo, que traz, né, peso, que fala assim, se eu tivesse feito... Não tem jeito de você voltar atrás. Sim. E a culpa traz isso, traz aquele sentimento, te prende ao passado o tempo todo. Né? E você fala assim, puxa, mas você não vai nunca mais conseguir voltar. Né? Então, eu acho que a gente tem que sempre fazer isso, tentar fazer o melhor mesmo. E sabendo que como esposa a gente erra, como filha, não é? Sim. A gente como filha já não errou com os nossos pais? Como irmã, como pastora, como líder. Por que a gente não vai errar como mãe? Sim. Você virou mãe, você ficou perfeita. Não existe. Então, é a gente, em tudo da nossa vida, inclusive a maternidade, é a gente fazer o nosso melhor mesmo, né? Como a Simone disse, a gente procurar ser o melhor. Como ser uma boa mãe? Você me perguntou agora. Pode emendar já a resposta? Pode, emenda aí, emenda. Eu acho que... Eu falo assim, a gente fala dos 5 sentidos do amor, né? Dos 5 linguagens. 5 linguagens do amor, e eu trago para a minha vida os 5 sentidos do amor. Eu falo que a gente tem que empregar todos os nossos sentidos nos nossos relacionamentos. De filho, de todo tipo de relacionamento. A audição, a visão, o tato, o olfato, o paladar. Deus, ele trabalha com a gente e ele se envolve com a gente e se relaciona com a gente com todos os sentidos. A Bíblia diz que ele nos ouve, que ele fala conosco, que nós somos o bom perfume para ele, que as nossas orações sobem como aroma, como incenso. Então, ele tem ali o olfato, que nós somos as delícias dele. Então, ele tem até um paladar, né? Digamos assim. E eu acho que quando a gente envolve tudo no relacionamento com o nosso filho, olhar sempre no olho, estar atento ao que ele está falando, trazer memórias afetivas, né? Fazer aquele bolo que vai estar no olfato dele. Eu estudei um dia para pregar que o olfato é a nossa memória mais importante. A maior memória que o nosso cérebro tem é a olfativa. Não é porque a gente sente um cheiro de perfume, seja um cheiro da casa, né? Cheiro colocar da cheirinho casa. na casa, os filhos, ai que delícia, eu estou em casa, né? Exatamente. Mesmo quando é um cheiro ruim, que te remete a uma situação ruim, porque o seu cérebro guardou aquele cheiro, aquela memória. Então, a gente precisa trazer isso para os nossos relacionamentos. E a gente, eu falo muito também que é dar o que o outro precisa, que é uma outra coisa que Deus me ensinou. Estava preparando para pregar sobre o amor, Deus amar. O que é amar? Todo mundo fala, amar é dar. Amar é dar o quê, Deus? Aí eu lembro das minhas aulas de português, que eu gosto muito de português. Dar é um verbo transitivo, direto e indireto. Quem dá alguma coisa a alguém. Tá bom, então dar o quê para quem? E Deus falou para mim, dar ao seu próximo o que ele mais precisa naquele momento. É a sua maior e efetiva demonstração de amor. Então, quando o filho chega para a gente querendo um colo, é o colo que eu vou dar para ele, que vai ser a maior manifestação do meu amor para ele. E às vezes a gente na correria, a gente quer dar outra coisa, a gente troca, porque naquele momento, menino, eu estou fazendo comida para aquilo. Então, assim, se eu entendo que ali não é um chilique, que não é simplesmente mimar, não. Ele precisa daquele momento. Ele precisa da correção, é a correção que eu vou dar. Ele precisa do olhar, ele precisa da palavra, ele precisa do afeto, do abraço. É isso que eu vou dar ao marido, o irmão, todo mundo. Quando a gente faz isso, a gente parece que efetiva muito mais o amor, né? O próximo, o que o meu próximo? É igual aquela velha clássica história, o mendigo. Não adianta eu falar de Jesus para ele se ele está com fome. Eu tenho que dar para ele o pão
mesmo para depois dar o pão da vida. Eu tenho que dar para ele o que ele mais precisa naquele momento, né? Que é a comida. Aí o meu amor vai ser manifesto, ele vai entender aquele amor. Por isso que eu falo que tem as 5 linguagens, tem os 5 sentidos, né? E é se enxergar. Quando eu passei a observar isso, meu marido, o que ele mais precisa naquele momento? Não é assim que Deus fez com a gente? O que a gente mais precisava era Jesus. Só que ele não dá só o que a gente precisa, também ele dá o que a gente deseja. Sim. Então, a gente não só dá o que o outro precisa, naquele momento, primeiro, efetivamente, o que precisa, e a gente continua dando o que o outro deseja, às vezes, nem sempre, né? O que o outro quer, e aí... Nós vamos construindo. Vamos chamar uma outra mulher para esse papo, porque o papo já está bom, já começou fervendo, igual o chá. Então, nós vamos colocar mais uma mulher nessa nossa conversa, recebendo a nossa querida, na Via Online, a pastora Thalita Pereira. Ei, Thalita! Olá, mulheres lindas! Tudo jóia, Lina? Tudo bem com você, lindona? Tudo ótimo. E com vocês? Graças a Deus, tudo jóia por aqui. Queria que você estivesse aqui sentadinha seria também, melhor você aqui ao Pois é. vivo. Mas, Eu gostaria, eu amo chá. Nós vamos Eu sou uma amante. Quando vier para o Belo Horizonte, fala com a gente para a gente trazer você ao vivo, tá bom? Mas chá você toma na sua casa. Vem tomar chá com a gente. Ué. Tá bom. Thalita, Ela ouviu, né? a gente falando sobre maternidade aqui, sobre os desafios de ser mães, sobre os arrependimentos, né, que todas nós temos. Isso eu faria melhor, isso eu investiria mais tempo nisso, né, e tal. E a gente sabe, Thalita, que você é conhecida no Brasil inteiro por uma experiência muito forte através da sua maternidade. Né? Você perdeu a sua primeira filha. E isso trouxe um grande sofrimento, mas também um fruto enorme daquilo que está sendo semeado na vida de milhares e milhares de mulheres pelo Brasil afora, né? Thalita, essa perda da sua primeira filha, essa falta que você sente, que você fala que todo aniversário, né, você se lembra dela. Então você também é uma mãe de 4, só que uma está no céu, né? É verdade. Como que isso afetou o seu relacionamento? Você acha que isso provocou o fato de você não ter podido acompanhar o crescimento da sua filha primogênita? Afetou a maneira como você lida com as suas outras 3 filhas? Sim, com certeza. Eu acho que todos nós que estamos diante de uma grande dor nunca saímos dela ilesas, para o bem e para o mal. Eu escolhi ressignificar a minha dor, né, e tudo que eu vivi, e extrair o que eu tinha de melhor com aquilo que eu sofri. Então, a minha maternidade é completamente diferente com as minhas filhas hoje. Eu posso dizer que a minha visão de mundo, a minha maneira de enxergar é diferente. Eu gosto de dizer que depois que você perde um filho, você tem uma perspectiva divina diante de coisas menores, sabe? Por exemplo, a minha filha, ela teve vários problemas congênitos, né? Ela tinha várias síndromes. E uma delas era que ela tinha uma bexiga neurogênica, ela não conseguia fazer xixi de maneira voluntária. Então, durante muitos dias, eu orei muito e eu pedi ao Senhor. E todos os dias era aquele mesmo sofrimento, se a fraldinha dela estava pesada, se ela tinha conseguido fazer xixi. Então, hoje, o que para muitas mães, às vezes, foi cansativo, foi doloroso, por exemplo, uma troca de fralda, né, fazer xixi na casa... Para mim era muito difícil reclamar disso, sabe? Porque o sofrimento me fez pedir tanto por isso que hoje eu olho para essas coisas que são difíceis para todas nós e continua sendo difícil, mas eu olho sob uma perspectiva de mais contentamento, sabe? Então eu realmente acredito que o sofrimento ele te dá uma nova perspectiva, uma nova oportunidade de ser e fazer diferente. Que coisa linda. Obrigada por compartilhar com a gente, Thalita. Outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte. As suas 3 meninas, elas são totalmente inseridas no seu chamado, né? Vocês são pastores de uma igreja linda. E as meninas, desde bebê, desde o ventre, estão aí ativamente participantes, né? Você já vê, você já consegue ver em uma das suas filhas, assim, o chamado delas, aquilo que Deus está desenhando para a vida de cada uma delas? Porque às vezes a gente é preletora, pastora, e as pessoas imaginam, o filho tem que ser igual. E a gente sabe que não é nada disso, que Deus tem uma jornada para cada um dos nossos filhos e que nós somos facilitadoras nesse processo, né? Você já consegue identificar aí as vocações das suas filhas e encorajá-las nesse caminho?
Sim, claramente. As minhas 3 filhas são completamente diferentes umas das outras. Eu amo isso. Né? A multiforme sabedoria, a beleza de Deus em tudo. Tem um texto na Bíblia que eu amo, porque eu gosto de falar sobre identidade, que é o Salmo 139. Como o Senhor nos conhece tão bem, né? Tem um momento que ele diz assim, que ele esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar. E o esquadrinhar, o termo original, é espalhar para examinar, para estudar. É quase que um quebra-cabeça. E eu fico vendo e imaginando que Deus faz isso com a gente, né? Espalha nossas ações, os dons, as aptidões, as habilidades que Ele nos deu. Ele nos conhece muito bem. Esse é o nosso papel de mãe, conhecer bem os nossos filhos para criá-los no caminho que o Senhor desenhou para ele, não aquele caminho que a gente quer que ele siga, né? Deus deu um dom, uma capacidade intelectual, um talento, uma habilidade. E Ele não jogou o filho na nossa mão como um punhado informe, não. Ele tinha um plano, ele tinha algo arquitetado. E eu acho que a maior tarefa nossa é conhecer o plano de Deus para os nossos filhos e apresentar eles. Né? Que eu seja essa pessoa que vai apresentar. Amém. Então, eu vejo isso claramente na vida das meninas e tento fazer isso de todas as formas. A minha filha mais velha, claramente, é uma líder nata e uma grande oradora. Tudo ela encontra lições e se você fizer uma pergunta, ela vai fazer uma introdução, vai dividir em 3 pontos, vai dar 3 aplicações e ela vai fazer a conclusão e o clímax. Genial! Ela é exatamente assim. Esses dias eu fui num aniversário e eram de pessoas que não eram cristãs. Na hora que foi cantar o parabéns, ela fez, com licença, eu gostaria de dar uma palavra ao meu... Uau! Sensacional! Aí ela fez, eu acho que antes da gente cantar o parabéns, a gente deveria fazer uma oração agradecendo, porque a vida é um dom de Deus, né? Quando ela começou, eu falei, ela vai fazer um apelo. Que delícia, Thalita, que delícia! Ela é uma pregadora. Já Laura, a do meio, é bem mais reflexiva, é mais introspectiva, é mais fleumática. Ela parece mais com o pai, sabe? Então, mas ao mesmo tempo, acho que a influência forte do pai, da mãe, da irmã, ela já diz, não, eu quero ser pastora, eu quero ser pastora, eu quero ser pastora. Mas ela é diferente de Sara. E a pequena, meu Deus, a pequena veio concentrada. Eu falei, juntou tudo e concentrou na pequenininha. Umas eu libero, outras eu seguro, é assim. A gente vai dando asa a uma, cortando a outra aqui. E essa é a arte, a maior de todas, né? A maior missão que a gente pode ter na nossa vida é lançar essas flechas, né? Bem polidas para a glória do Senhor. Minha linda, que Deus continue te abençoando muito, viu, Thalita? Sua vida é uma inspiração para todo o Brasil. Com certeza. Que você continue sendo esse instrumento poderoso nas mãos do Eterno. Beijão nessa família linda que a gente ama tanto. Tá bom? Beijo. Obrigada. Tchau, querida. Beijão. Beijo. Que lindeza. Ai, gente, é isso mesmo. É isso mesmo, né? E é o tal negócio, a arte de liberar e puxar, né? E teve um momento na minha vida, eu falei, Senhor, me dá a medida do aperto. Me dá a medida do aperto, porque não pode, tudo também não pode ficar segurando demais, não pode apertar demais, senão sai entre os dedos, né? Desculpa, Helena, quais foram os principais desafios para você com 4 filhos? A individualidade. É justamente isso. Respeitar essas diferenças. De respeitar as diferenças, porque com 4, gente, é meio a varejo. Varejo não, atacado, entendeu? É meio atacado, assim, vamos todo mundo... E aí eu tive que perceber que não funciona assim. Na prática, eu fui vendo que as respostas eram diferentes. Então, eu tive que me organizar. Peraí, você está lidando com 4 seres completamente diferentes, né? Então, eu comecei a tentar arrumar tempo para me dedicar a um exclusivamente. Então, a gente saía sempre em bando, uma demanda, né? Então, chegava um tempo na mesa, né? Vamos no restaurante, tá. E então o João falava, vamos comer isso, isso e isso. Porque se eu abrir para votação, a gente não vai... Não come nada. Sai daqui de noite. E eu tenho 4 filhos extremamente expressivos e opiniosos desde tenra idade. Então, assim, só Jesus na minha causa. Mas ele tem sido bom e fiel, né? Mas é lindo isso. A minha principal dificuldade foi isso, entender que eu precisava, que o que funcionou para a Clara não funciona para o Miguel. Que o que funciona para o Miguel não funciona para o Arthur, né? E que cada um tem uma demanda, uma necessidade e um propósito. Exatamente. Né? Cada um deles tem um propósito em Deus. Que é o dar o que o outro precisa, é isso, né? É isso, né? É engraçado você falar, Helena, por exemplo, você com 4...
O Miguel, que é o seu mais velho, ele é de uma geração. A Sofia, que é a mais nova, ela é de uma outra geração que se relaciona diferente de como o Miguel se relaciona. E aí a gente vê na própria maternidade umas das outras aqui, que nós temos filhos de idades diferentes, eles vão se relacionar com a vida de uma forma diferente conforme a geração que eles estão inseridos e vivenciando ali, né, conforme as suas próprias demandas geracionais. E falando em geração, para nós que estamos criando novos seres humanos que são de outra geração, a gente virar essa chave, né, enquanto pais e mães, de não repetir a mesma criação, a mesma forma de pensar ou de agir, de educar que os nossos pais usaram, para a gente já é um desafio, né? Sim. A gente não desaguar as nossas frustrações da infância e repeti-las dos nossos filhos, assim, né? Aquela máxima do criar sobrevivente, né? A gente não está criando sobrevivente. Ah, foi assim e sobreviveu. A gente precisa lembrar que a gente está tratando com uma outra geração e a linguagem, a forma e a metodologia, ela precisa se adequar conforme a gente muda de fase, né? De geração, de pensamento. Não que a gente vá abrir mão de princípios, né? Claro, Mas a gente precisa se adequar a distintas realidades. Dentro disso que você está falando, Priscila, eu tenho uma coisa muito interessante para falar, mas eu vou falar depois do intervalo. Então fique aí, não sai daí não, porque a gente volta rapidinho. Estamos de volta e no nosso Chá das 4 de hoje estamos falando sobre os desafios da maternidade. Gente, são desafios, mas são maravilhosos, né? A maternidade é uma grande bênção. Agora, eu terminei o último bloco falando que eu queria fazer uma observação, porque a Priscila estava falando das diferenças das gerações, o jeito que os nossos pais nos criaram, afetaram até certo ponto a maneira que nós criamos os nossos filhos. Vocês também são de uma outra geração, e aí já criam os seus filhos de um jeito um pouco mais diferente do que eu e a Márcia e tal. Mas tão interessante. Não entendi o que você quis dizer, não. Não, a gente é da mesma tribo, Márcia. Calma aí, Márcia. Nós somos as mulheres mais velhas que ensinam as mais novas a serem boas donas de casa. Nós somos jovens há mais tempo. Nós somos jovens há mais tempo. Somos jovens há mais tempo, Márcia. Isso aí. Mas aí é tão interessante, porque, por exemplo, quando eu era mãe recente, a gente vai lendo tudo, querendo informação, querendo instrução. E eu me lembro que eu fui ler um livro de um americano que falava, olha, não coloca a criança no quarto, deixa a criança no quarto de vocês ali pelos 15 primeiros dias, né, para facilitar até para a mãe no processo de adaptação, de amamentação. E depois desse tempo, a criança vai para o quarto dela, para ela já se adequar àquele ambiente, ao berço, ao quarto dela. Não deixa passar muito tempo, senão a criança depois não vai querer ir para o quarto dela e tal. E como é que faz? Deixa a criança lá, e se a criança começar a chorar? Deixa ela chorar. Chega lá, consola ela um pouco, mas deixa ela chorar, né, e tal. E eu fui obedecer ao pé da letra, né? Mãe de primeira viagem, então eu fui obedecer ao pé da letra. Não, tem que fazer isso. Gente, o primogênito sofre demais. Tadinho do primeiro. Defenda os primogênitos. Né? Aí, beleza. Então eu fui ao pé da letra. E eu e o João acordados sobre isso, né, e tudo. E assim a gente fez. Acordados mesmo dormindo. E aí, Márcia e seus trocadilhos. Gente, ela é a rainha dos trocadilhos, mas enfim. Aí a gente entrou em acordo sobre isso. E beleza. Aí teve um dia que a Clarinha começou a chorar. E a gente aguenta firme. E deu tudo certo. Ela chorou durante 1h30, parou de chorar e nas noites seguintes não chorou mais. Se adequou, se adaptou, foi pro quarto dela. Como deu certo, repetimos com o Miguel, deu certo também. O Arthur já se rebelou, o Arthur não sabia disso. Até os 6 meses esse menino me deu trabalho demais para dormir, né, e tal. E a Sofia também se adequou, deu tudo certo, passou. Agora, recentemente, eu vi uma matéria falando o seguinte, nunca faça isso com seu filho. Sim. O Leon tem isso, Não, acredita? gente. Nunca faça isso. A criança tem um senso de abandono. Ela está chorando, não é de birra, não é de manha. Ela está se sentindo abandonada. Chega perto, ela precisa de ouvir o seu coração. Se você não quer levar ela para sua cama, não precisa, mas deita junto com ela. Fica junto com ela. Essa é a mesma matéria que eu vi. Até ela adormecer. Meu Deus, lá vem alguém colocar mais uma responsabilidade. Mais uma culpa. O que me conforta, o que me consola é que, quando eu fui buscar isso, e eu já disse isso para a Clara, inclusive em outras circunstâncias, eu falei, minha filha, se eu errei com você, eu tenho uma segurança na minha vida, eu te amo demais. E se eu errei tentando acertar. Você queria ser a melhor mãe do mundo, Eu queria ser a melhor Porque mãe era o do mundo. conhecimento que você tinha no momento, era o que tinha chegado até você. Você faz aquilo que está na sua mão dentro É o que daquela você falou no circunstância. É começo. igual as pessoas às vezes falam, mas a mãe antigamente criava
muito mal, que não era assim, que hoje em dia tem que ser desse jeito. Só que lá em casa tem 4 também, são 4 mulheres. Deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Então eu falei, mãe, tudo bem, eu posso fazer isso aqui diferente, hoje eu acho diferente, hoje é outro momento, são outras informações. Sim. Mas aquela forma Mas o básico... funcionou. Funcionou. Então não adianta, é aquela questão da culpa, né? Você ficar se culpando lá atrás de outras coisas que não... A gente faz o que a gente acha que é o melhor naquele momento. Isso aí. Eu tinha minha irmã, que o marido é holandês, que tinha esse sistema de deixar chorar. Então, eu fiz um estágio como tia e eu falei, mas nunca que eu vou fazer isso com minhas filhas, porque a Gabriela chorava 2 horas seguidas. Chegava lá, a menina estava suada e tal, e tal. E a gente, quando a gente estava lá, a gente não dava conta. Você vai me desculpar, mas nós vamos lá pegar a menina. A tia e a avó, né, ficavam desesperadas. E eu falava assim, não, isso eu não vou fazer, não. E não fiz. Então, assim, cada um segue o seu instinto, o seu esquema. Quer dizer, você teve uma experiência perto que te deu uma outra noção, né? Um outro parâmetro. Eu falei, não fiz. E aí a gente, era assim, também eu tive a Edna foi até também, né, sua, que era uma bênção, uma segunda mãe para as meninas, que ajuda muito também. Quando você tem alguém bom para te ajudar, porque é pesado, é cansativo. Graças a Deus pela tia Cida também, então. tá lá com a gente até hoje. Pois é, olha que bênção. Bom, gente, vamos chamar um homem para esse contraponto, né, para o contraponto de hoje. É sempre bom a gente ouvir a opinião masculina e hoje eu tenho meu querido amigo Ulisses Spadiari. Vamos ouvir o tio Uli? Ei, chá das 4! Olá, meninas! Saudades de vocês! Tudo bem? Bom, são 37 anos de ministério como evangelista de crianças. Desses 37, 20 em tempo integral. Já acompanhei várias gerações de crianças e nunca vi um ataque tão violento sobre as crianças como nesta geração. E esse ataque tem vindo de tantas formas, né? Televisão, jogos, videogames, literatura, música, brinquedos. Mas sobre esses ataques, eu não quero falar não, porque tá todo mundo sabendo, inclusive os pais. Fui irônico agora. Bom, mas eu quero falar do outro lado, sobre a resiliência dessas crianças. Vocês acham que essas crianças estão protegidas pelos seus papais o suficiente? Tem grade? Tem cerca, tem limites, tem autoridade? Aqui, autoridade sou eu, na minha casa. Né? Temos nossas conversas, nossas discussões, mas eu sou autoridade. Será que nos lares as crianças estão sabendo quem é que manda? Eu quero ouvir o que vocês têm para dizer, para ver se está em linha com o que eu estou pensando também, tá bom? Ó, beijoca, Deus abençoe vocês e o programa. Beijo, tio Uli. Olha que pergunta super pertinente, né? Sim. Será que os nossos filhos sabem quem é a autoridade dentro de casa? E a gente está vivendo aí o tempo também dos pequenos tiranos, né? Em nome de não se contrariar um filho, de não se frustrar um filho. Os pais estão invertendo os papéis, né? Os pais é que falam, você me ama, filho? Você ama a mamãe? Você perdoa a mamãe? Mas não por uma coisa que a gente tem que pedir perdão mesmo, mas porque às vezes a criança foi frustrada, não deu para dar o brinquedo, o não aconteceu. Sim. O que vocês acham? Eu acho que dentro da nossa casa a gente tem um parâmetro muito claro sobre isso. Sim. Mas o que vocês acham de uma forma geral? Vocês acham que isso está comum na casa de todo mundo aí que está nos acompanhando, nos assistindo? Eu acho que a gente está com esse... Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, será que sabem quem manda aqui? É uma questão delicada, porque nós temos pessoas hoje fragilizadas, fracas emocionalmente, né? E isso vem de um histórico familiar um pouco desestruturado nesse sentido dos pais, vamos assim dizer, deixarem a desejar com a presença e compensarem com outras coisas. Seja afrouxando as rédeas, vamos assim dizer, né? Seja afrouxando as rédeas, seja presenteando além da conta, seja não mostrando o devido valor das coisas. Então, assim, o saber quem manda, eu acho que ele é muito mais profundo de uma figura de autoridade apenas. Porque para se ter autoridade, precisa ter presença. Se você não tem presença, você precisa comprar essa autoridade, ou de uma forma violenta, autoritária, ou barganhando de uma outra forma. Então, eu acho que a autoridade ela está ligada ao quanto eu tenho de presença naquele lugar ali, assim. Sem responder, mas só jogando algumas elucidações, assim, eu acho que está relacionado a isso. E acaba que eu acho que os filhos reconhecem isso, quando tem autoridade, eles reconhecem.
Lá em casa, eu não sei, meus filhos, o Estevão, meu filho, ele fala muito, muito. Eu falo, gente, ligaram esse menino aqui no rádio, que eu não tenho condição. Falei, meu filho, vai devagar, porque assim, eu já ouvi falar que a mulher é que fala muito, você tá falando demais da conta. Mas ele fala, e eu deixo ele falar, eu gosto que fala, eu acho até melhor. Sim. Porque ele conta tudo que acontece. Né? Então, ele reconhece, ele pergunta, e a gente pede para eles darem bênção, sabe? Sim. Chegou bênção, pai, bênção, mãe. E aí eu sempre que eu acordo, eu falo, Deus te abençoe, para Esther, para Estevão. Eles também são muito diferentes. O Estevão, o tanto que ele fala, a Esther já não fala tanto. Então eu já tenho que ter aqueles momentos que eu acho muito importante, ter um momento com o outro, para poder eles se abrirem mais. E é nesses momentos, às vezes, de descontração, que os filhos falam coisas que a gente, que se você tivesse um tempo perguntando para eles mesmos sobre alguma situação, eles não falariam. Mas num tempo de um almoço, agora uma coisa às vezes totalmente descontraída, eles soltam alguma coisa. Né? Então isso é muito importante, por essa questão até que você falou de comprar, né, do presente em vez da presença. Essa presença, ela realmente é fundamental. Eu acho que não tem nada que substitui. Eu concordo, eu acho que a presença, eu sempre falo isso lá em casa e com as observações. O Eleazar, ele não tem muito tempo, né, com as meninas, trabalha demais. Então, eu sempre falo assim, pelo menos um dos dois. Se pelo menos um dos dois, o pai ou a mãe, for bem presente, essa autoridade vai ser natural. Por quê? Porque o tempo todo, é que a Bíblia fala de Provérbios, né, 14:6. Ensina no caminho. Esse no faz toda a diferença, né? É junto. Então, assim, lá em casa, por exemplo, sempre fui muito presente. Leva na escola, busca, vai no handball, assiste o jogo, vai não sei aonde e tal. E junto o tempo todo, ali no carro, a gente ri, a gente chora, a gente briga, a gente discute, a gente ensina, né? Então, essa presença, naturalmente, quando os pais sabem que realmente existe essa hierarquia, porque existe essa hierarquia. Você fez uma pergunta, será que a maioria dos lares, infelizmente a maioria, principalmente dessa geração, não tem esse entendimento. Tem aquela história de patriarcado, de feminismo, tudo isso influencia. E eu acho que a gente está numa crise mundial de autoridade das letras P's. Né? Os policiais, os pais, os professores, o presidente. Quer dizer, não existe figura de autoridade mais. Todo mundo peita todo mundo. Todo mundo peita né? todo mundo. A gente lembra o respeito que a gente tinha pelos professores, que não tem mais. Então, tem também uma questão espiritual de tirar a autoridade. Porque o que é autoridade? A autoridade é organização. Não existe uma organização sem uma autoridade. Nós estamos aqui, quem é a autoridade desse programa agora? A Graziella? Ela é a autoridade. Ela fala, vai para o intervalo, vem para o intervalo, né? O tio Uli vai entrar, beijo, Gra. Então, toda organização precisa de uma autoridade. E isso é o mundo, que ele gira dessa forma. Agora, tira uma organização. Você vai falar o que você quiser, a hora que você quiser, você vai para o intervalo a hora que você quiser, vira uma bagunça. E é essa bagunça que espiritualmente também no mundo vem das trevas, vem do nosso inimigo, que a gente vê que não há respeito pelo presidente, seja ele quem for, ele está errado ou não, tem que haver um respeito. Eu quero que a gente viu aí. Não existe respeito, né? Então, os pais, como você falou, os pais deixaram, os professores, os policiais. Eu sou esposa de um professor. Faltou só um P, Helena, desculpa. Os patrões. Os pastores. Os pastores, exatamente. São 6, eu acho, que eu esqueci de contar. Ele, só finalizando aqui para você, os pastores, antes, gente, pastor, nossa, pastor, era aquele respeito, não é? E a autoridade é muito diferente de autoritarismo, né? É muito diferente disso, de fascismo, de tudo isso que as pessoas falam. É isso que eu ia falar, porque está havendo uma confusão. As pessoas estão, porque algumas pessoas fracassaram no exercício da sua autoridade e impuseram pelo autoritarismo, quer dizer, elas abusaram, elas roubaram, elas abusaram a ovelha, abusaram o filho, molestaram sexualmente a filha, né? Essas histórias, por causa de alguns... Todas as outras autoridades estão sendo comprometidas, colocadas no mesmo saco como uma justificativa. Não é justificativa. A autoridade é necessária. Exatamente. E a gente não pode confundir as estações. Autoridade, autoridade, autoritarismo, autoritarismo. Os autoritários devem ser punidos, adequadamente punidos, e as autoridades devem ser fortalecidas, porque senão a sociedade vai ruir. Já está ruindo por isso, né?
Então, mãe... E a gente vê, uma questão da esquerda que vem trazendo essa coisa que o patrão é opressor. O patrão é opressor, o pai é opressor, todo mundo é opressor. Ou seja, quem está a dando autoridade, limites, né? quem está dando limite, está colocando regras, está organizando, é opressor. Então, por exemplo, eu tenho meu marido, ele é empresário, ele tem tantas famílias que dependem dele, ou seja, ele emprega tanta gente. 5 horas da tarde, todo mundo vai embora. Ele chega em casa às 9 horas da noite, ele chega em casa e vai trabalhar, e vai fazer conta. Eu vou conseguir pagar o povo, mas ele, na figura que está sendo passada para essas gerações, é que o patrão é opressor. E a gente fortalece esse tipo de comportamento demoníaco quando a gente adota isso dentro de casa. Então, por exemplo, uma mãe, eu trabalho fora, eu também trago sustento para minha casa e tudo, e o meu marido tomou uma decisão errada. Eu desacato ele na frente dos meus filhos. Você não sabe de nada. Não é isso não. Não vai ser assim não. Você está tirando a autoridade do seu marido, usurpando a autoridade. Você pode discordar dele? Claro que pode, você deve. Mas converse isso longe das crianças. E estabeleçam ali um combinado para que as crianças tenham confiança e para que elas se sintam protegidas. E não entre a demanda de 2 adultos que estão disputando pelo poder. A mesma coisa com o professor. Eu sou esposa de um professor que lecionou durante 25 anos. E eu sou mãe de 2 professores, o Miguel e o Arthur, hoje já lecionam. E eles estavam ontem conversando à mesa e dizendo das diferenças, né? Uma professora, o Arthur, está substituindo uma professora porque os alunos jogaram casca de banana nela. Não há respeito. O Arthur falou claramente, falou assim, eu sou querido pelos alunos até que eles não tirem nota baixa na minha matéria. A culpa da nota baixa dele é minha. Né? E a dureza quando você vê esse pensamento na criança sendo fortalecida pela mãe e pelo pai. Então a mãe e o pai falam assim, eu vou lá brigar com esse professor. Quer dizer, nós temos que entender que a mãe e o pai, os professores, os pastores, né, o presidente, os políticos, né, a gente tem que entender que os policiais, eles exercem autoridade e os abusivos não podem ser contados como a maioria e a gente tem que continuar fortalecendo as autoridades uns dos outros. Pais fortalecendo professores fortalecendo pais, porque também acontece isso. Os professores na sala de aula dizendo que o que os seus pais ensinam não é o adequado, não é o apropriado. Então, a gente vê uma crise na identidade, na autoridade, que está gerando uma crise na sociedade. Hoje em dia, a gente já tem um desafio muito maior, que a gente precisa ensinar para os nossos filhos a respeitar os professores. Eu falo com meus filhos, olha, eles são autoridade na sua vida, você pode, dentro da escola ali, né? Você pode concordar ou não, mas precisa respeitar eles. Tem que respeitar os professores. Só que tem também essa situação que está acontecendo hoje de professores que estão colocando doutrinas que não tem doutrinando os filhos, aquilo que não é da competência. Exatamente, a gente vai fazendo esse malabarismo aí, né? Mas eu acho que tudo, essas novas, você citou, né? A questão da geração das meninas e a geração depois delas também, que já são pais, que já vêm também de uma geração de internet, uma geração que a falta da presença, porque todo mundo tem que trabalhar muito e, infelizmente, muita gente não fica com os filhos porque não quer, é porque realmente precisa trabalhar o dia todo, e aí chega em casa à tarde, aquela velha história, né? Vai querer suprir aquilo que não deu porque não pôde, e não tem tempo, e está cansado, e vai para o celular. Tem pai que fica mais no celular do que o filho até, né? E eu já vi cenas assim que você fala, meu Deus, era um segundo. Eu contei uma vez, uma menininha que estava sentada do lado da mãe e eu estava em pé numa fila. E a menininha desenhou alguma coisa e queria mostrar para a mãe no celular. Mãe. Aí eu pensei, gente, se ela para e olha para o desenho e fala que lindo, ela gastaria 5 segundos. 5 segundos, 10 segundos. Oh, filha, que lindo, parabéns. Aí depois volta para o celular. A menina teria que dar o que a menina precisa. O que a menina precisava ali era aquele atenção, afirmação, palavra de afirmação. E aí a mãe estava lá no seu celular, a menininha está do meu lado. Então, assim, a pessoa não entende o que é autoridade. A própria pessoa não teve. Então, aí vai perpetuando geração em geração essa falta do conhecimento. Por isso que esse papel é tão importante desse programa, né, da Rede Super, por exemplo, das nossas igrejas, de nós como líderes, de ensinarmos os nossos liderados, os nossos filhos, sobre o que é realmente autoridade, né? Esse equilíbrio.
E essa autoridade natural, o líder, ele tem uma autoridade natural. Ele não é um tirano, ele não é um opressor, ele não é aquele pai que... Por isso que muitas, nas outras gerações, até anteriores à nossa, a gente vê muitos filhos de pastores que não queriam saber de igreja. Porque às vezes o pai também fazendo o seu melhor, não, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo, né? E faltou talvez uma inspiração. Eu falo que a gente como pai e mãe deve ser muito mais inspiração para os nossos filhos do que qualquer tipo de coisa. E essa autoridade vem. Tudo as meninas, por exemplo, tudo elas me contam. Às vezes no meio da aula, no intervalo, né, no recreio, me manda mensagem: mamãe, o que você acha? Isso, o que você acha? Tudo elas me perguntam. Tem coisa que eu falo assim: filho, não sei, vamos ver depois. Então, assim, essa conquista, né? Você conquistou o coração do seu filho, você conquistou o coração do seu liderado, você vai exercer uma autoridade natural. E essa autoridade também, a gente está aberto para ouvir, para, olha, realmente... igual, às vezes eu tenho pessoas da minha célula, amigas minhas da minha célula, que falam, me ajudam. Falam assim: Márcia, olha aquilo, olha, você falou aquilo. Eu falo: nossa, é mesmo, né? Vou melhorar, eu vou corrigir isso. É uma via de mão dupla, né? A gente você tá aprende aberto. também com o outro. A gente vai ter que encerrar. O papo tá bom demais. Entendeu? Mas pena. já Mas tá você que manda fritando. agora, você é autoridade. Não, eu tenho que obedecer a Gra. Você pensa assim que eu tô mandando? Não, gente, eu obedeço. É isso mesmo. Gente, e uma dica: seja intencional no exercício da sua maternidade. Às vezes, como a Márcia falou, a gente não tem tanto tempo disponível. Tem mães que precisam trabalhar 8 horas por dia, junto ao lado do pai, para que o pão não falte em casa. Mas sejam intencionais. Uma coisa que a gente estabeleceu lá em casa: o dia da família. Então, a gente sempre, fazendo sol ou chuva, cansados, doentes ou não, nós nos reunimos para fazer alguma programação juntos. Priorizem tempo de qualidade juntos, priorizem, estar sempre de olho nos filhos. Hoje a tecnologia nos facilita, né? Faça uma chamada de vídeo no meio do dia, use a tecnologia a favor do seu relacionamento com seus filhos. Não pare de se justificar, Sim. A gente tem que ser intencional para construir nos nossos filhos segurança e amor e colocar esses meninos no propósito que eles têm, dependendo sempre do Espírito Santo, que é o maior professor de todos. Deus abençoe vocês. Foi uma delícia. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Foi uma delícia. Demais, e a gente obrigada. se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser. Até lá.